Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô voltando aqui de novo com mais uma historinha pra vocês. E por falar em historinha, vocês já curtiram aqui o canal da Comadre Maria? Ai, que belezura! Fico feliz. Já se inscreveu também? Já tá compartilhando com os amigos? Olha, não esquece de ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações e novidades do canal, tá bom? E a historinha de hoje, gente, é uma historinha muito bonitinha, com alguns personagens já conhecidos, porém a historinha é bem diferente. Vocês querem ouvir? Eu vou contar. A historinha é a dos 3 porquinhos. Isso mesmo, aqueles 3 irmãozinhos. O Cícero, o Prático e o Heitor. Pois bem, gente, essa história começa assim. Eles estavam querendo construir uma casinha para cada um morar, para ficar tudo organizado. Um resolveu construir a casa de palha. Ele tinha um pouco de preguiça de ficar fazendo as coisas. Achou que juntando as palhas e amarrando, elas iam segurar. Pois bem, ele fez a casa de palha e foi lá morar. O outro, ele já era um pouquinho mais esperto e ele achou que palha não ia dar certo, que quando começasse a chover ia molhar tudo. E ele resolveu construir uma casa de madeira. Isso mesmo, juntou todos os pedaços de madeira que ele conseguiu e construiu a sua casinha, batendo os pregos, botando uma madeira em cima da outra. Ficou até uma casinha bonitinha. Porém, madeira também, né, gente? Não é lá muito das seguras para se usar para uma casa. Quando chegou a vez do terceiro porquinho, esse sim, muito esperto e curioso, ele foi pesquisar e ele descobriu que se ele fizesse uma casa de tijolo e de cimento, ia ser uma casa bem forte, que nem chuva, nem vento, nada ia estragar ela. Os irmãos não acreditaram muito, mas não é que deu certo? Ele foi lá e construiu a casinha dele, com bastante cuidado, tijolo e cimento. Fez um telhado, botou janelinha, ficou uma formosura a casinha dele. E cada um estava levando a sua vida, quando um belo dia, lá para as bandas do bosque, o lobo, tinha um lobo na história. Mas esse lobo era um lobo bom, gente. Porque esse negócio de lobo mau, eu não gosto muito não. O lobo bom era amigo das pessoas. Só os 3 porquinhos que ainda não tinham descoberto isso. Mas eles já iam saber. Um dia esse lobo acordou e foi olhar na folhinha. E ele descobriu que era aniversário da sua vovozinha, a Dona Loba. Olha que bonitinho, lobo também tem vó. E o lobo, por ser muito bonzinho, ele queria fazer uma surpresa para sua vovozinha. E vovozinhas adoram surpresa, né, gente? Eu amo. Aí ele resolveu fazer um bolo. E fazer um bolo de chocolate, que era o preferido da vovó dele. Aí ele foi na cozinha, separou todos os ingredientes, botou em cima do barcão o ovo, o leite, o trigo, o açúcar, a manteiga, enfim, tudo que ele precisava para fazer o bolo de chocolate. Só que ele abriu o armário e viu que o pote de achocolatado dele estava vazio. Não tinha nem uma farisquinha. Como que ia fazer bolo de chocolate sem chocolate? Não dá, né, gente? Ele teve uma grande ideia. Ele sabia que ele estava com novos vizinhos, que eram os 3 porquinhos que tinham construído a casa ali há pouco tempo. Então ele pegou um potinho e resolveu ir lá pedir um pouquinho de achocolatado para os seus vizinhos. E ele saiu todo feliz e foi chegando perto da casa
do porquinho que fez a casa de palha. Isso mesmo. E ele foi bater na porta da casa e a porta caiu, gente, porque era feita de palha. Ele nem conseguiu pedir pro porquinho um pouco de achocolatado. Quando a porta caiu, o porquinho lá de dentro se assustou, regalou os olhos e saiu correndo, achando que o lobo ia comer ele. E o lobo gritava e ele não dava atenção, mas o lobo só queria um pouco de achocolatado. E olha só, ele foi pedir ajuda na casa do segundo irmão dele, que fez a casa de madeira. E chegando lá, ele, sem entender nada do que tinha acontecido, já contou pro irmão que um lobo tinha vindo atrás dele, querendo abocanhar ele. Olha só, nem era isso que o lobo ia fazer. Bom, na hora do desespero, esse irmão que tinha a casa de madeira tratou de fechar tudo as portas e a janela, achando que eles seriam as próximas vítimas. O lobo, coitadinho, por sua vez, ficou olhando para que lado que ele ia, para quem que ele ia pedir um pouco do achocolatado. E ele viu sim a casinha bonitinha de madeira e pensou: lá dentro há de ter alguém e eu vou chamar e perguntar se eles podem me ajudar. E ele foi andando, assobiando, todo contentinho, achando que dessa vez ia conseguir um pouco do achocolatado. Mas para surpresa dele, gente, adivinha o que aconteceu? Quando ele foi bater na porta, a porta de madeira quebrou, partiu no meio. O lobo era muito forte, né? Quando os dois porquinhos que estavam lá dentro viram a porta cair de quebrada, eles começaram a correr, pensando que aquela hora era a hora de virar linguiça. Mas, gente, nem deu tempo do lobo falar o que ele queria e os dois, já correram estrada fora para ir lá na casa do terceiro irmão, aquele que construiu a casa de tijolos. O lobo já estava muito desiludido, quase desistindo de fazer o bolo para sua vovó, porque ele não estava conseguindo nem pedir o achocolatado, os porquinhos já estavam saindo com medo. Bom, ele decidiu então, mais uma vez, buscar ajuda e achou aquela casinha bonitinha, feita de tijolo. E aí sim, lá ele conseguiu bater na porta, porque o porquinho usou material resistente. E lá ele bateu, tac, 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 tac. Mas os três irmãos estavam escondidos embaixo da cama e combinaram que eles não iam nem responder para o lobo achar que não tinha ninguém na casa e o lobo ia embora. E ficaram lá, quietinho, espreitando. E o lobo lá na porta, batendo, porque ele queria falar com o dono da casa. Abre aí, minha gente! Abre, eu tô querendo um favor de você! E o porquinho, já achando que aquilo fazia parte do plano do lobo, não abriu. E o lobo já estava até chorando. Hoje eu não vou conseguir fazer o bolo para minha vozinha. E aquilo foi deixando ele com muita raiva. E ele não conseguiu segurar as emoções. Daqui a pouco ele estava chorando e esmurrando a porta da casa do terceiro porquinho. E sabe o que aconteceu, gente? Olha só, estava passando ali na hora um moço com uma câmera. Olha só, é mesmo? E ele resolveu o quê? Filmar aquilo. Ele resolveu filmar o lobo esmurrando a porta. E sabe o que ele achou que era? O lobo querendo invadir aquela casa para comer o porquinho que morava lá dentro. O homem não conseguiu entender o que é que o lobo estava querendo. E assim ele ligou para a polícia. E quando o lobo olhou para o lado, tinha um monte de polícia querendo prender ele. Ele estava desentendido, deu boa tarde para as polícias e falou: seu polícia,
O que está acontecendo aqui que vocês estão tudo em volta de mim? Os policiais falaram assim: nós é que queremos saber, seu lobo. Nós recebemos um telefonema dizendo que você estava querendo invadir a casa dos porquinhos. O que está acontecendo? Aí o lobo pôde explicar. Não, seu policial, eu não como os porquinhos. Eu só estou atrás de um pouquinho de achocolatado. Hoje é aniversário da minha avó e eu queria muito agradar ela. Só que quando eu vi, não tinha chocolatado na minha casa. E eu pensei que eu pudesse contar com os meus vizinhos. Gente, os 3 porquinhos estavam atrás da porta escutando o que o lobo estava explicando pro policial. É verdade. E aí eles viram, gente, que eles estavam muito enganados, que o lobo não era mau, era bom. E eles resolveram então ajudar o lobo. Abriram o armário e pegaram uma lata de achocolatado. Abriram a porta da casa, viram que o lobo estava ali conversando com o policial e eles já chegaram fazendo sabe o quê? Pedindo desculpa, gente. Eles julgaram muito mal o lobo, só achando que o lobo queria fazer linguiça deles. Mas eles entenderam e aprenderam a lição, que eles não devem julgar as coisas e as pessoas antes de conhecer a verdade. E aí eles emprestaram achocolatado para o lobo agradeceu e ao invés de fazer um bolo só para a vovozinha, o lobo tratou de fazer 2 bolos. É mesmo, um ele deu de presente para a vovó, porque era aniversário dela, e o outro ele levou de presente lá para os 3 porquinhos, porque eles tinham acabado de fazer amizade. Não é uma belezura, gente? A gente ter amigos e poder comemorar com eles? Ah, eu tenho certeza que você aí também tem seus amigos e gosta de passar um tempo comemorando com eles, não é verdade? Então essa história, ela veio para mostrar isso para nós, que a gente não deve julgar as pessoas e dar a oportunidade de conhecê-las, não é mesmo? E agora eu vou embora e volto amanhã com outra historinha para vocês, tá bom? Um beijo, tchau!